monte de está bom, está certo, não precisa mais rezar. Não, ele rezou até que a batalha terminasse. Foi até. Não sabe se foi um dia ou se foi meio período aquela batalha, mas muitas se sabe que foi até o fim. Imagina só você ficar com os braços erguidos durante tanto tempo. Os braços começaram a se cansar. E quando o braço de Moisés se cansava, o povo começava a perder. Foi aí que Arão e o que estavam acompanhando Moisés colocaram uma pedra debaixo dele para que ele pudesse sentar. E ficaram erguendo, mantendo os braços de Moisés erguidos até o fim. Foi aí que o povo venceu aquela batalha. Repete comigo: se eu rezar, sem desistir, eu vou ver a vitória de Deus na minha vida. Amados, é exatamente isso que Deus espera de mim e de você, que a gente não desista, que a gente reze constantemente, que a gente creia, mesmo que pareça ser impossível, que a gente possa confiar nele, mesmo que pareça que não vai ter jeito. É por isso que Jesus hoje conta uma parábola a respeito disso. É lógico que a oração é específica, assim como nós olhamos para a palavra de Deus na segunda leitura de hoje, que toda a palavra ela pode nos edificar, ela pode nos consolar, ela pode nos corrigir, ela pode exatamente fazer com que nós possamos ser pessoas melhores por meio da palavra de Deus. E é por esse motivo que é um remédio para a nossa alma. A vida de oração é um grande remédio para a nossa alma. Certa vez, um discípulo de Santo Agostinho perguntou para ele: Agostinho, por que eu preciso falar para Deus os meus problemas, dificuldades, minhas dores, sendo que Ele já sabe tudo? Por que eu tenho que rezar e falar para Deus tudo? Santo Agostinho respondeu para ele de uma forma muito sábia e disse para ele: você não reza porque você tem que informar a Deus como está a sua vida, mas você reza para Deus para que Deus possa formar a tua vida, transformar a tua vida. Ou seja, o que precisa de oração? É Deus? Não, sou eu. Por isso que nós precisamos rezar. E a oração, amados, é um grande remédio para a nossa alma. Tem um santo chamado São Frei Galvão. Alguém já ouviu falar de São Frei Galvão? Santo brasileiro? Levanta a mão, quem já ouviu falar? Pois bem, ele rezava pelas pessoas e dava aquilo que nós chamamos as famosas pílulas dele. E essas pílulas, na verdade, eram papeizinhos escrito oração, escrito uma palavra de Deus. E ele queria dizer para cada um: a oração, a palavra de Deus é um remédio para a tua alma. E as pessoas eram curadas, porque existe um remédio específico para cada situação. Existe uma oração específica para cada situação da nossa vida. E precisamos rezar também de forma específica. Eu não consigo perdoar, padre. Olha, eu te falo uma coisa para você, padre. Eu peço para Deus somente uma coisa: paciência. Porque se Deus me der força, eu mato. Mas aí nós temos que fazer uma oração específica, que é a oração de perdão. O que é a oração de perdão? Não é eu chegar para a pessoa e dizer, mas eu falar para Deus: Senhor, eu tomo a decisão de perdoar essa pessoa, porque ela me fez isso, me fez isso, me fez isso, me fez isso. Só que, no entanto, Senhor, eu entrego em tuas mãos tudo aquilo que ela me fez. Rezo para que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa. E eu não quero guardar mais dentro de mim essa mágoa, esse ressentimento, essa raiva dessa pessoa. Oração de perdão. Você entrega nas mãos dele e deixa ele necessariamente cuidar e deixa ele curar o teu coração. Pois bem, irmãos, no entanto, aqui no Santo Evangelho de hoje, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, além de nos mostrar a necessidade que nós temos de rezar constantemente, sem cessar, e diante de qualquer coisa, diante de qualquer impossível, Jesus então conta uma parábola para que a gente possa entender o que Ele está nos dizendo a respeito disso. Porque, não sei se vocês já perceberam, Jesus, Ele sempre, quando conta uma parábola, Ele usa uma pedagogia específica.
ele exagera no contraste, ou seja, existe um exagero a respeito disso. Porque a intenção de Jesus não é necessariamente contar o fato em si. A intenção de Jesus é nos dar um grande ensinamento que vai além exatamente da própria parábola. Dá um exemplo a respeito disso. Se a gente for analisar a parábola na íntegra, a gente vai ver uma coisa que vai ser muito engraçada. Por exemplo, a parábola a respeito das 100 ovelhas. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu-se uma, ficou 99. Ele deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela que se perdeu. Quando ele encontra feliz, quando ele chega lá, ele tem quantas ovelhas, alunos? Faço uma pergunta para vocês. 99. Ele deixou 99 no deserto, vai atrás de uma. Ele vai ter quantas ovelhas? 100. Uma só, as outras foi tudo embora. Estou falando assim só para você perceber, mas por que então Jesus contou uma parábola assim? Repete comigo. Jesus está nos mostrando que eu sou tão importante para Ele, que eu sou tão importante para Ele, que Ele me ama tanto, que Ele troca tudo por causa de mim. É isso que Jesus quer falar para mim nessa parábola. Eu troco reinos por você. Você é tão importante para mim que se você se perde, eu fico ali, só querendo fazer com que você possa voltar. Depois nós vemos uma outra parábola, aquela parábola da dracma perdida, que é a moeda ali que valia, que é na verdade o dinheiro da época. Vamos trazer para a realidade de hoje. Imagine se você perdesse 50 reais. Se perder 50 reais, vai chorar hoje, né? Perdeu 50 reais, de repente você vai, varre a casa, pega os bolsos ali, revira, e de repente você encontra esses 50 reais. Você vai ficar tão feliz porque você encontrou aqueles 50 reais, que você vai chamar os teus amigos e vai fazer um café para todos eles para comemorar que você recebeu, que você encontrou 50 reais. Você faria isso? Não, porque você ia tomar prejuízo, 50 contos, você não ia pagar o café para todo mundo. Ou seja, aqui é exatamente a parábola. Jesus diz, ela encontrou aquela dracma perdida, ficou tão feliz que chamou as amigas e vizinhas e fez festa com elas. Como é? Ou seja, a intenção de Jesus não é fazer exatamente para que nós possamos ali, de uma certa forma, ter um cálculo matemático, uma história verídica para nos informar alguma coisa. A intenção de Jesus é fazer com que nós possamos perceber que o amor dele é tão grande, tão imenso, que quando nós voltamos nosso coração para ele, ele faz festa. Quando nós, depois de tantos anos sem participar da missa, vamos, nos confessamos e participamos da missa, é festa no céu, porque é a alegria de ter nos reencontrado. E amados, nessa parábola de hoje não é diferente. Nessa parábola de hoje, Jesus coloca um juiz iníquo, um juiz que é ruim, uma pessoa extremamente, coração extremamente duro, ao ponto que Jesus fala, um homem que não teme a Deus e não respeita homem nenhum. E aí ele coloca de outro lado uma mulher, uma viúva. Naquele tempo, as pessoas mais desprovidas, as pessoas que mais podiam menos na sociedade, aliás, as pessoas que podiam menos na sociedade, eram exatamente os órfãos e viúvas. Não podia nada, não tinha ninguém por eles. Só que, olha só, essa viúva que não podia nada, não podia fazer nada por si, ficou em cima desse juiz, atormentando ele constantemente. Faz justiça por mim, faz justiça por mim. Chegou um determinado momento que aquele juiz disse, olha, eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum, mas essa mulher está me aborrecendo, eu vou fazer justiça para que ela venha não me agredir. Amados, um homem desse, que não tem medo de homem nenhum, nem de Deus, vai ter medo de uma viúva. Por que Jesus então fala esse exagero? Por um único grande motivo. Repete comigo. A minha oração
A minha oração vai diante vai diante daquele que tudo pode. daquele que tudo pode. Eu nada posso. Eu nada posso, Mas por meio da minha oração, mas no meio da minha oração, Ele me responde. Ele me E responde realiza todas as coisas. e realiza todas as Ou coisas. seja, nós não podemos nada por nós mesmos, mas por causa da oração Deus nos responde. Por isso que Jesus então termina: olha, ouviu o que disse esse juiz, que ele é ruim, mas imagina Deus que é bom, que te ama, não vai te responder? Só que às vezes é necessário nós clamarmos e pedirmos para Ele dia e noite, até que aconteça a graça, e Ele vai responder a cada um de nós. Só que depois Jesus termina essa parábola dizendo uma coisa muito triste, que Ele mesmo, daquele suspiro, diz: mas o Filho do Homem, quando voltar à terra, encontrará fé sobre ela? Por que Jesus está dizendo isso? Termina dessa maneira. Parece que não tem nada a ver, parece que ele foge do contexto e fala isso. Não, é porque a nossa vida de oração e a tua perseverança alimenta exatamente a tua fé. E quando nós paramos de rezar, quando nós paramos de buscar a Deus, quando nós começamos a viver mais para as outras coisas do que para Deus, quando nós começamos a não acreditar mais, desistimos facilmente, nossa fé vai só minando. E nós vamos ficando cada vez mais pessoas que não creem, não confiam mais. A tua vida de oração, a nossa vida de oração, alimenta a nossa fé, alimenta a nossa confiança em Deus. E a força que vence o mundo, a força que vence os teus problemas, a força que vence as situações mais difíceis da nossa vida não é outra, senão a fé em Deus. Mas só temos fé se nós rezamos. Quem não reza não consegue ter fé. Para vocês terem uma ideia, nós temos fatos maravilhosos, comprovados cientificamente. Um dos milagres, chamado milagre de Lanciano, que é exatamente o milagre no qual, diante dos olhos de um padre, estava começando a não acreditar mais que Jesus estava presente na Santa Eucaristia, se transformou diante dos seus olhos o pão em carne e o vinho em sangue. 500 anos depois, ou mais, desse milagre, tiraram ali o sangue e a carne e comprovaram: o sangue e a carne estão vivos. É como se tirasse naquele momento de uma pessoa que está viva hoje. O sangue é o mesmo do santo sudário, ou seja, o próprio Cristo vivo, presente aqui, ao ponto que o médico disse: o verbo fato est, ou seja, o verbo de Deus que fez carne. O médico disse isso. Milagre não tem como contestar. E aí um ateu vira para o padre que estava falando isso e diz para ele: ah, mas deve ser a carne e o sangue de uma pessoa, de um cadáver, de alguém que foi colocado ali. Aí ele disse para ele: espera um pouquinho, se fosse, como estaria vivo até hoje? Não tem lógica. Ou seja, repete comigo: para aqueles que creem, nenhuma prova é necessária. Mas para aqueles que não creem, nenhuma prova é suficiente. Amados, a pessoa vai se afastando tanto de Deus que o coração se endurece tanto que ela não teme a Deus como esse juiz e começa a achar que ela basta a si mesma. Só que Deus, por meio da oração, é capaz de tocar no coração mais duro, mais difícil. E é por esse motivo que a gente não pode desistir dos nossos, desistir das pessoas que a gente está rezando por elas, porque a oração pode, e Deus pode, e Deus pode todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.